Sejam muito bem-vindos ao Lado a Lado Cast, o nosso Café com Saúde. E eu sou Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. E hoje nós temos aqui como uma convidada super especial, uma pessoa que eu gosto até de dizer que ela é a nossa amiga, faz um trabalho maravilhoso que vocês vão conhecer. Eu tenho aqui a Débora Cristina. Débora, Isso. seja muito bem-vinda e eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência. Ok. Marlene, muito obrigada pelo convite. É com muita satisfação que eu estou aqui hoje para conversar com você. Meu nome é Débora, é, sou assistente social há 25 anos, né? Trabalho como assistente social há 25 anos e há 14 anos eu estou representando as pessoas em tratamento oncológico, a Abrapec. A Abrapec é uma organização não governamental. Ela oferece um trabalho magnífico, maravilhoso, acolhedor a pacientes adultos com câncer. Marlene, receber um diagnóstico de câncer não é fácil. Eu, como assistente social, sou a porta de entrada desses pacientes. Sou a primeira pessoa que eles chegam e relatam, né, as dificuldades. E receber o diagnóstico de câncer é perder o chão, é não saber o rumo, é pensar em morte. E a Abrapec, ela entra como uma esperança. A gente escuta esse paciente, todas as demandas, e aí a gente vai junto com eles, pegando na mão, falando: não, não é o fim. É o começo de um processo, não romantizando, um processo longo, árduo, mas que pode ser também leve e pode não ser só, pode ser acompanhado. Então, aí a Abrapec escuta, né, aquela escuta qualificada, e depois dessa escuta, a gente vai encaminhando os pacientes para atividades dentro da Abrapec ou atividades externas. E a Abrapec, como eu falei, né, o serviço social é a porta de entrada. Então, o paciente chega, traz sua história. Após o meu atendimento, ele vai para a psicóloga, que vai escutar as demandas emocionais. Terminou esse atendimento, nós duas vamos sentar e conversar sobre aquele paciente e o que vamos fazer daqui para frente em relação a isso. E aí começa toda uma construção. Então, dentro da Abrapec hoje nós temos 10 funcionários e 20 voluntários. Então, aí nós vamos encaminhar, se é uma demanda jurídica, é o médico, é um fisioterapeuta, é o psicólogo, assistente social, qual é a demanda dele? Então, nós vamos construindo juntas e vamos realizando esses atendimentos. Uhum. Débora, eu queria que você falasse um pouquinho para nós o que significa e a importância da rede de cuidado, né? Porque o trabalho que vocês fazem, como você acabou dizendo agora, né? Você tem ali a porta de entrada, né? Assistente social ali acaba sendo a porta de entrada, mas a rede de cuidado, ela é maior, né? Como que é feito isso e como você, enquanto assistente social, enxerga a importância e a valorização dessa rede de cuidado para o paciente com câncer? Importantíssimo. O câncer, como é uma doença que ninguém imagina que um dia pode ter, as pessoas, quando elas recebem o diagnóstico, elas ficam sem saber para onde ir. E aí, chegando na Abrapec, nós, por trabalharmos com isso há muitos anos, a Abrapec existe há 23 anos, nós vamos sim acessar essas redes. Sem a rede não haveria atendimento. Uma delas, né, que é uma parceira grande, que é o Instituto Lado a Lado, onde a gente pode encaminhar os pacientes para todas as informações, né, que eles recebem e o como é importante isso, né, para estar junto conosco, lutando pelos direitos deles. Então, essa rede de atendimento é necessária, é importante, e aí a gente vai acessar. Então, o que ele tem direito? Tem direito a um passe livre? Vamos encaminhar para o local onde é feito esse passe livre. Tem direito a um benefício de prestação continuada? Vamos encaminhar para o INSS. Então, de acordo com cada escuta e as necessidades, nós vamos acessando, vamos encaminhando para essa rede
que é necessário que seja grande. E você sabe, Marlene, em Brasília não tem um hospital de câncer. Então, para o paciente em tratamento oncológico no Distrito Federal, tem esse desafio maior. Então, ele não tem um lugar onde ele vai fazer todo o tratamento num lugar só. Então, ele fica perambulando em todos os hospitais. Aqui ele faz a químio, mas a rádio ele já faz em outro hospital. Mas o exame ele já faz aqui, o outro exame já no outro lugar. E outra, a questão da navegação é outra dificuldade, outro gargalo também aqui em Brasília, né? Estamos aí com várias propostas de futuramente a construção de um hospital, mas no momento não temos. Então, dificulta um pouco o acesso, né, desse paciente. Você trouxe algo que para mim é super importante a gente discutir, que é que nem nós estamos aqui na capital federal, onde deveria ser um modelo para o nosso país, né, de assistência, de cuidado, e a gente não percebe isso na prática, né? E instituições como a Abrapec acaba desempenhando um papel importantíssimo para aquele paciente que tem um diagnóstico, né? E aí eu queria também, eu lembro que uma vez eu estava até conversando com você e você contou uma história, né, que eu queria até que você resgatasse, porque muitas vezes o paciente, ele tem um diagnóstico, ele tem que enfrentar aquele diagnóstico, só que as condições que ele vive ele precisa de muito mais coisas, né? Não é só o tratamento. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e o que a Abrapec tem feito, né? Porque eu sei que vocês fazem um trabalho aí de extensão, né? Não é só ali a questão de acolher e de tentar levar informação e de orientação, né? Isso. A Abrapec, ela tem 3 grandes serviços. É o serviço de garantia de direito, serviço de fortalecimento de vínculo e o serviço de cuidados paliativos. Então, o serviço de garantia de direito é justamente aquele paciente que não tem uma condição socioeconômica, que não conseguiu os exames, os medicamentos. Então, a Abrapec entra com tudo isso: medicamento, exames, oxigênio, fralda, bolsa de colostomia, medicamentos, o que ele precisar, garantindo que o tratamento não seja interrompido. Isso é o serviço de garantia de direito. O serviço de fortalecimento de vínculo é trazendo toda essa questão da importância de estar trabalhando em grupo. Então, dentro da Abrapec tem vários projetos em grupo, aonde é trazido dentro desses grupos as demandas, as dores e trabalhado lá em grupo junto com assistente social, psicólogo, terapeutas. E o trabalho de cuidados paliativos é aquele paciente que ele já está nos cuidados paliativos, que ele já não está mais podendo ir para a instituição, ele já está acamado, então a Abrapec vai até essa pessoa, levando todo esse carinho, a fisioterapeuta vai fazer a fisioterapia, a psicóloga vai fazer o atendimento psicológico, o assistente social vai verificar quais são as questões sociais que tem ali, que é necessário que seja atendida com a cesta básica, é a medicação, é com o exame. Então, é isso, são 3 grandes serviços, só que para a gente alcançar o objetivo desses serviços, então tem vários projetos e atividades todos os dias, de segunda a sexta, manhã e tarde, para a gente poder atender todo esse público, né? Hoje a Abrapec, ela atende mais de 1.600 pacientes só aqui em Brasília, né? Nós somos, na verdade, 9 Abrapecs, tem Brasília, São Paulo capital, tem Campo Grande e as demais são São Paulo também, mas no interior. Então, são milhares de pessoas atendidas por nós. Todas as Abrapecs têm esses 3 grandes serviços. Então, assim, trabalhamos muito e vivemos só de doações, viu? Só de doações. É incrível. Uma vez, o nosso fundador e idealizador da Abrapec, que já foi a óbito, o seu Arnaldo Braz, ele estava aqui em Brasília e um radialista, um entrevistador perguntou assim: seu Arnaldo, como é que vocês conseguem manter uma instituição há 23 anos sem ajuda do governo, apenas com doação? Aí ele respirou e falou: Deus, é a única explicação. Marlene, é a única explicação. Na Abrapec, a gente já forneceu oxigênio que custou, eu acho que você conhece a Irena, ela anda com um oxigêniozinho, sem ele ela já tinha morrido, porque ela não respira mais, foi R$ 27 mil. Então, assim,
E a gente faz a campanha e a gente consegue, e, e consegue atender. E não é só, além de oferecer todos esses serviços, é a forma também que esse serviço é oferecido. Então, vamos supor, se a gente vai distribuir uma cesta de alimento, eles não entram numa fila quilométrica para pegar. Primeiro tem uma palestra, tem um lanchinho, aí no final eles recebem a cesta. Então, é um trabalho com muito respeito, com muito acolhimento, com muita dignidade. Porque não adianta, Marlene, oferecer um serviço sem qualidade. Tem que sim existir o serviço, mas ele tem que ser feito com qualidade e com respeito, respeitando sim a dignidade das pessoas. Até porque o câncer, ele é uma doença que pode atingir qualquer pessoa. Ele não é uma doença da pobreza, ele é uma doença que qualquer pessoa, e cada vez a gente vê aí pelas pesquisas que está cada vez mais próximo. Antes era 1 a cada 1.000, e agora a gente sabe que as últimas pesquisas vêm falando em 1 a cada 5 pessoas pode ter o diagnóstico de câncer, né? E é uma doença que o nome assusta, há um estereótipo de morte, e a Abrapec, ela vem oferecer vida, vida, todos os dias. É tão engraçada essa história de oferecer vida, que aí a gente vive de doação, né? Então tem um senhor que ele já doava a Abrapec muitos anos, e ele foi conhecer. E quando chegou lá, parece que uma comemoração de aniversariantes, e todo mundo feliz, dançando, e tinha bolo, e tinha palhaça. Aí ele falou assim: não, tá errado. Tá errado. Ele pensava que ia encontrar pessoas debilitadas, chorando. Então, não, a Abrapec, ela tem esse olhar diferenciado de oferecer para os pacientes um lugar diferente. Eles já vão para o hospital, eles já fazem químio, aí já perdem cabelo, já tem toda essa dinâmica que vem atrás da doença. Então, por que não oferecer um espaço acolhedor, mas também alegre, leve, que fala de vida, né, que fala de alegria, e aí fica um lugar que eles gostam de ir. Uhum. Agora, Débora, você tem percebido ao longo desses anos aí à frente da Abrapec, eh, que o paciente hoje ele tem chegado cada vez mais numa fase avançada da doença, ou você tem recebido pacientes numa fase ali mais inicial, mais precoce? Boa pergunta. O que é que eu vejo? Isso aqui não é uma pesquisa, é o meu olhar enquanto assistente social, 14 anos à frente da Abrapec. O que é que eu vejo? Principalmente no câncer de mama, que hoje em dia, qual é o perfil da Abrapec? 80% são mulheres, 20% são homens. E dessas 80%, 50% é câncer de mama. Eu vejo que a cada vez elas chegam com um nódulo menor. E eu acho que é devido ao Outubro Rosa e essa conscientização que está muito forte. Então, essa conscientização, televisão, é caminhada, é festa, e aí a mulherada começou a se tocar, a mulherada começou a se cuidar e a descobrir o nódulo cada vez menor. E quanto mais cedo a gente descobre a doença, mais rápido da gente trabalhar. Então, isso mostra, Marlene, a importância dessas campanhas. Então, agora nós estamos terminando a campanha do Outubro Rosa. Aí, agora em novembro, vamos entrar com a campanha do Novembro Azul. Então, a cada vez eu percebo também que os homens estão se cuidando mais, bem menos do que as mulheres, mas vêm se cuidando mais. Então, eu percebo sim que há alguns anos atrás as pessoas descobriam câncer de forma muito avançada, quando já estava ali as consequências aparecendo. E hoje, devido a todo esse trabalho de prevenção, as pessoas descobrem antes. E descobrindo antes, a possibilidade de cura é maior. Mas ainda existe, sim, pessoas que quando descobrem já está muito avançada, já está com metástase e com poucas, né, chances de vida. Uma das características da Abrapec que me chama muita atenção é que, e você colocou super bem, que é um espaço de vida ali, né? É um espaço onde se propaga a vida, onde não se fala ali de doença, né? E eu vejo a série de atividades que vocês têm,
Como que é montada essas atividades, né? Eu vejo que tem aulas lá de artesanato, dança, terapias. Como que é essa escolha, né? É os pacientes que vêm procurando, é vocês que no dia a dia vão percebendo, a necessidade, porque isso eu acho que é tão bonito, né, eles terem esse espaço, que é o espaço onde eles vão para lá e não se fala da doença, né? Isso. Eles são parte integrante do processo. Como eu falei, quando eu cheguei na Abrapec, a gente foi fazendo aquela escuta do paciente, ouvindo as demandas, e de acordo com as demandas, vai surgindo os projetos. Hoje a gente tem muitos projetos, mas eles não surgiram de uma vez, e muito menos da minha cabeça ou da cabeça do nosso gerente. Elas foram surgindo da cabeça dos pacientes, sim, abrindo espaço para eles. Então, hoje, como você bem colocou, nós temos na Abrapec. Começando para eu não me perder. Na segunda-feira, nós temos fisioterapia coletiva de manhã e à tarde aula de artesanato. Na terça-feira, nós temos a terça toda de aula de yoga. Vai terminando uma aula, começa outra, termina uma aula, começa outra, porque são muitos pacientes e a gente não consegue colocar todos numa aula só. Na quarta-feira, nós temos mais uma aula de yoga, depois capoterapia, aí depois de tarde, artesanato. Na quinta-feira, nós temos fisioterapia coletiva. Na última quinta, comemoração de aniversário e artesanato. Na sexta, biodança e à tarde, a aula de corte e costura. Mas tudo foi surgindo, sabe quando você se entrega para um trabalho e esse trabalho é feito com muito amor, e você faz suas orações, e você entrega para Deus, e você escuta os pacientes, e o voluntário vem. Uhum. Marlene, todas essas atividades que eu te falei são com voluntários. A Abrapec, ela tem mais de 20 voluntários. São advogados, médicos, assistente social, psicólogo, enfermeiro, os professores voluntários de todas essas atividades de yoga, de capoterapia, são todos voluntários. E eles chegam lá com muito amor, com muita vontade e fazem o trabalho. Então, é tudo totalmente gratuito, o voluntário se oferece gratuitamente, o paciente vai lá, faz a aula dele gratuitamente, depois da aula sempre tem um cafezinho gostoso, um lanchinho maravilhoso, tem um abraço. E o que é interessante, Marlene? A Abrapec, como eu falei, ela tem aqueles 3 grandes serviços, e tem um serviço que ele é muito grande, que é esse de garantir o direito, pagando medicamento, exame, né? Mas se você fizer a entrevista com eles, e você começar a perguntar para eles assim, qual a importância da Abrapec na sua vida? Eles falam, é o carinho, é o abraço, é o acolhimento. Então, é necessário ter tudo isso, e vai ter tudo isso. Porém, é muito impactante essa coisa do carinho, do respeito. E outra coisa, Marlene, que o paciente traz muito para mim enquanto assistente social, ao descobrir o diagnóstico de câncer, nem sempre é falado de uma forma que eles gostariam de ouvir. Claro que a gente não tem controle de como o outro vai falar comigo, mas como faz diferença é a forma de descobrir que está com câncer. Tem aquele médico que ele vai te dizer de uma forma que você vai sair de lá com vontade de lutar, e tem aquele médico que vai falar que o paciente vai sair achando não tem chance. Só que não importa a forma que ele recebeu esse diagnóstico, quando ele chega na Abrapec, ele vai sim receber todo o apoio, a gente vai escutar sim, lá não vai sair aquela frase, o que é um cabelo? O que é? Não vai, pelo contrário. Ali a gente vai acolher sim essa demanda, vai escutar sim essa demanda, perder o cabelo para a mulher é sim assustador. E eu vou até contar um caso de uma paciente chamada Ellen, quando ela começou a perder o cabelo, que ela começou a passar a mãozinha assim, começou a cair, aí ela ligou para mim, Débora, meu cabelo tá caindo, vem aqui, vem para cá. Aí ela foi, eu levei ela numa cabeleireira, que também é a nossa voluntária, a Rô, que é uma pessoa maravilhosa, um ser de luz, voluntária, que havia passado por uma dor muito grande, porque havia perdido uma filha de uma forma muito violenta. Só que a nossa paciente não sabia. Ela também estava com uma dor muito grande, que era perdendo o cabelinho. E eu vim para cá, aí ela veio, nós fomos lá nessa cabeleireira, que eu já sei que é uma pessoa amorosa, que pode receber os pacientes, e aí elas começaram a conversar. E aí ela começou a falar da dor dela da
da perda do cabelo, a outra começou a falar da dor dela da perda de uma filha, e ali elas começaram a conversar, rapou o cabelinho, aí a gente foi, comprou uma maquiagem, fez uma maquiagem nela, colocou... E aí a gente tinha umas peruquinhas, fizemos várias fotos, carequinha com peruquinha, e quando terminou, ela olhou para mim e falou assim, nossa, eu pensei que a minha dor era grande, eu cheguei aqui e descobri uma dor maior do que a minha, e ganhei maquiagem, ganhei peruquinha. Então, assim, a gente pode pegar a dor, sim, e ressignificar essa dor. Uhum. A gente pode, sim, respeitar a dor do outro, não achar que é bobagem, acolher, ouvir e fazer o melhor que a gente pode. E a Abrapec pode, sim. E tem muita gente, Marlene, o que que é bonito? Tem muita gente querendo ajudar, ela só não sabe aonde. Sim. E aí, quando ela descobre a Abrapec, elas ficam tão felizes, ela fala assim, é isso, eu quero vir para cá. Eu recebo voluntários que falam assim, o que que eu posso fazer? O que que você faz? Você pode vir só conversar com eles, você pode vir oferecer um cafezinho, você pode... E aí, nisso, ela vai começar a assistir as palestras, e ali a própria voluntária vai vendo aonde ela se encaixa e ela escolhe um serviço. Então, o voluntário, ele vai com muito amor, porque ele vai porque ele quer. Ele não é obrigado a ir, ele não está, inclusive, recebendo nada econômico, então ele vai com muita vontade. E isso é uma troca. O voluntário vai, o paciente vai, todo mundo se encontra, todo mundo se ajuda, porque, na verdade, o voluntário vai para ajudar. No final, ele traz o relato que ele é mais ajudado do que o paciente. E nisso, Marlene, o que eu posso te falar, e até me incluindo nesse processo, né? Quando eu cheguei na Abrapec, eu era uma Débora, assistente social, e hoje eu sou outra Débora, outra pessoa.